Mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dEle. Vamos orar, clamando ao Senhor a sua orientação. Santo Deus, eterno Deus, por meio de Teu Filho Jesus Cristo, aproximamo-nos de Ti em oração e clamamos, instrua-nos, confronte-nos, transforme-nos e santifique-nos por meio da Tua palavra. Faça o nosso coração não desejar nada além dela, a se deleitar totalmente nela, a amá-la com todo o nosso ser. Que as promessas do Senhor a nós, o Teu amor e a Tua glória, motivem-nos a Te amar cada vez mais. Assim oramos e clamamos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos do versículo 12 ao versículo 16, Judas falando sobre o juízo de Deus que haverá de cair sobre os ímpios no dia da volta do Senhor Jesus, quando Cristo, então, julgará os ímpios, julgará aqueles que passaram as suas vidas zombando de Deus, agindo de forma libertina, deixando que o pecado em seus corações afrontasse a Deus a cada dia, a cada momento. Nós vimos isso no versículo 12 ao versículo 16. Mas lembrando que do versículo 12 até o versículo 23, Judas está falando sobre o juízo de Deus. Só que agora, do versículo 17 até o 23, Judas falará para nós sobre o juízo de Deus, sobre os santos, sobre os filhos de Deus. E ele vai mostrar para nós que Deus julgará os santos e os recompensará. Vimos anteriormente que Deus julgará os ímpios e os condenará. Os santos também haverão de ser julgados por Deus, mas para receberem o galardão, para que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós que foi alcançado pela graça de Deus. Para que Deus seja glorificado como aquele que é o galardoador, o Salvador, o Criador, ou na ordem correta, o Criador, o Salvador e o galardoador daqueles que creem nele. E aí eu fico pensando que muitos crentes, e nós constatamos isso, muitos crentes têm medo do dia do juízo. Ah, pastor, o dia do juízo final será um dia terrível. Sim, será mesmo. Não para nós. Será terrível para os incrédulos, que passaram as suas vidas zombando de Deus, escarnecendo do Evangelho, como nós veremos mais à frente aqui. Mas, para o povo de Deus, para a igreja de Cristo, esse dia será o dia mais maravilhoso. Será um dia tão maravilhoso quanto foi o dia da criação do universo, quanto foi o dia da encarnação de Jesus, quanto foi o dia da ressurreição e ascensão de Cristo, será também o dia da volta do Senhor Jesus, para os crentes, para os salvos. O apóstolo João, falando sobre o dia do juízo, falando sobre o dia da volta de Cristo, abra sua Bíblia comigo lá em 1 João capítulo 4, versículo 16 a 18. Veja o que João fala sobre a volta de Cristo, sobre o dia do juízo. Se você é um desses crentes que recebeu a Cristo como Salvador,
é um crente, você tem a certeza da sua salvação, mas por algum motivo o dia do juízo final causa medo ao seu coração, você não gosta nem muito de falar e de estudar sobre esse assunto, não deveria. Porque a bem da verdade será a consumação dos séculos, será a realização, a concretização de tudo que Deus fez na nossa vida. O desfecho será lá, a volta de Cristo. Olha o que João fala. Se você tem medo, preste atenção. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você sabe essa história de, mas eu não me sinto amado por Deus. Você sabe de uma coisa? Na Bíblia, em lugar algum, existe essa afirmação de que você tem que se sentir amado por Deus. O grande problema nosso, o grande problema dos seres humanos, é que nós vivemos em busca de sensações. A gente tem que ter sensações. Bem, nós temos sentidos. 5 sentidos, né? Se você come alguma coisa, você sente o sabor. Se você dá uma topada com o dedinho no canto do sofá, você já sabe a dor que é, né? Se você já teve essa experiência. Dói. Sentimos cansaço, sono, fraqueza, enfermidades. Nós, o tempo todo, estamos às voltas com as sensações. E a gente acha que a vida com Cristo também é uma vida de sensações. Por isso que para muita gente o Evangelho tem que ser sensacional. Mas observe que quando se fala do amor de Deus, a Bíblia diz o quê? Que nós conhecemos. E o conhecimento aqui não é apenas, eu tenho uma ideia do que é. Eu estudei sobre o assunto. Não, conhecer aqui significa experimentar intimamente. Não, o verbo grego gnosko, que é traduzido por conhecimento, é exatamente isso. Conhecer profunda e intimamente o que nós estamos falando. E eu pergunto para você, você conhece o amor de Deus dessa forma? Há pouco, quando você participou da ceia do Senhor, o amor de Deus, você compreendeu, você refletiu e você percebeu o amor de Deus. O amor que Deus tem por você quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Conhecemos, João diz, e nós conhecemos e cremos. A fé sempre anda junto com o conhecimento. O conhecer. Mas não só o conhecimento catedrático, acadêmico, é o conhecimento de experimentar, de vivenciar isso na sua vida. De saber que Deus te ama a ponto de ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz em seu lugar, sendo você ainda um pecador. E João continua. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. O verdadeiro amor é esse. Agora preste atenção, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Mas espera aí, se Deus é amor, o amor já não é perfeito, mas ser aperfeiçoado em nós é ser completado em nós, nós sermos amadurecidos, é essa a ideia. Sermos amadurecidos no amor de Deus, aperfeiçoado no amor de Deus significa isso. O amor de Deus ser aperfeiçoado em nós, não é que o amor de Deus é imperfeito e ele tem que ser melhorado, não. Mas é o amor de Deus nos levando à maturidade espiritual. Nos levando ao crescimento espiritual. E João continua. Para que, em que dia? No dia do juízo, mantenhamos confiança. Haverá o dia do juízo em que todos comparecerão diante do Senhor. Os que estão em Cristo, no amor de Deus, no amor que é expresso pelo caráter de Deus. Naquele dia, nós teremos confiança, ou seja, nós não estaremos com medo diante de Deus. E agora?
vai ser minha vez de ser julgado. Eu vou para o inferno. Não. Será que Deus, agora no finalzinho aqui, no último momento, será que Deus não vai trazer à tona algum pecado meu que eu não confessei? E, meu Deus, será que Ele vai me jogar no inferno? Não. Aquele dia, nós vamos manter a confiança que temos. Nós estaremos na presença de Jesus. E Ele, então, naquele dia, como juiz, não mais como advogado nosso, porque hoje Ele advoga a nossa causa junto ao Pai, mas naquele dia Ele será o nosso juiz. Jesus, diante de Jesus, o justo juiz, nós estaremos ali diante dEle. E estaremos com confiança, não com autoconfiança, que a autoconfiança é uma das maiores mentiras que tem sido até ensinadas nos púlpitos. Você tem que ser mais autoconfiante, não. A Bíblia diz para você ser confiante no alto, é diferente. Ser confiante em Deus. A nossa confiança está no amor de Deus, num amor que não muda, num amor imutável, num amor eterno. A nossa confiança está neste amor que foi revelado na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A nossa confiança não está nas obras que fizemos. Desde a minha conversão, me converti aos 15 anos, e aí eu passei a dedicar a minha vida ao Senhor Jesus, e aí me tornei pastor e tudo mais. Não será nas minhas obras essa confiança. Porque diz o profeta Isaías que até as nossas justiças, e ele põe no plural, que de vez em quando a gente acerta, faz uma coisa certa, né? Mas até as nossas justiças aos olhos de Deus são trapos da imundícia, por causa do nosso pecado, e não há uma boa ação nossa, uma ação que a gente até gostaria de colocar num outdoor para todo mundo saber, né? Hoje em dia está esse negócio, né? O camarada está lá fazendo um ato de caridade, e aí, vem cá, vamos fazer uma selfie aqui, para depois colocar no Instagram, no Facebook, para todo mundo saber que ele fez uma boa ação. Quando Jesus disse que o que a minha mão direita fizer, a outra não toque trombeta. Não fique fazendo alarde. Faça secretamente, discretamente. Né? Mas naquele dia não será uma única obra minha que me manterá confiante. Deus vai me aceitar porque eu fiz, né? Eu pisei muito na bola, mas quando eu pregava, eu era fiel, eu pregava certinho, direitinho. Deus vai levar isso em conta. Não, irmãos, eu não fiz nada mais do que minha obrigação. Mas a nossa confiança está no amor de Deus que está sendo amadurecido, aperfeiçoado, completado e nos levando à perfeição, nos aperfeiçoando a cada dia. A nossa confiança está no amor de Deus. É por isso que não há pecado algum que possa fazer você perder a sua salvação. Preste atenção, também não estou dizendo que você pode pecar à vontade, porque você agora está no amor de Deus. Ora, como pode alguém que vive no amor de Deus viver no pecado? Ou você vive no amor de Deus e em santidade, ou você vive no pecado enganando-se a si mesmo. Porque as duas coisas não andam juntas. Mas tão verdade é que você ou anda no amor de Deus ou estará no pecado, quanto é verdade que nenhum pecado que você vier a cometer, nenhum pecado vai fazer você perder a sua salvação. Há pouco falava sobre isso na classe de discipulado. Mas e o pecado contra o Espírito Santo? Jesus disse que esse pecado não tem perdão. Esse pecado, crente não comete. Salvo um eleito, salvo, perdoado, regenerado pelo Espírito Santo, não comete esse pecado. Não comete. Mas o fulano era da igreja e ele apostatou da fé. Na igreja até cachorro entra, meu irmão. Se o diácono der bobeira lá, entra cachorro aqui na igreja, não é? Não tem até uma piadinha assim? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque o diácono estava dormindo. Né? Se o diácono der bobeira, até cachorro entra na igreja. Se dirá falsos crentes.
Mas agora vamos falar dos verdadeiros crentes. E aí João continua: no amor não existe medo. Então preste atenção, você que está noivo, está noiva, e a sua noiva está meio com medo de casar, está meio assustada, meio temerosa, não mande esse versículo para ela dizendo assim: querida, veja bem, se você me ama, você não precisa ter medo. Porque no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Ora, aquele que ama, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Preste atenção, não manda esse versículo para a sua noiva, não, tá? Tem outras formas de você convencê-la a se casar com você, se ela estiver temerosa. Mas não com esse versículo, porque esse versículo não está falando disso. Esse versículo está falando para nós que se estamos no amor de Deus, se temos o conhecimento e a fé de que estamos e cremos que estamos no amor de Deus, não precisamos temer o dia do juízo, porque o amor de Deus em nós, o verdadeiro amor, ele lança fora esse medo. Agora, aquele que teme o dia do juízo final, o crente que tem medo do juízo final, a Bíblia diz que está vivendo em tormento, porque o medo produz tormento, não é mesmo? O medo atormenta. Logo, aquele que teme, aquele que tem medo do dia do juízo, não é aperfeiçoado no amor. Note que João não falou, aquele que teme não é salvo. Ele não falou isso. Ele falou que aquele que tem medo do dia do juízo precisa amadurecer. E esse é o meu objetivo com você nessa pregação. É ajudar você a amadurecer no amor de Deus. Ajudar você a se fortalecer, a se fortificar no amor de Deus. E a depositar toda a sua confiança e esperança neste amor maravilhoso, que chegou a ponto de entregar o próprio Filho Santo, puro dele, para morrer na cruz em seu lugar. E se Deus não poupou seu próprio Filho, antes não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Ou seja, a confiança que eu preciso, a segurança que eu preciso, tudo eu tenho no amor de Deus. Pense nisso. Antes de prosseguirmos, eu preciso deixar duas verdades destacadas com você aqui, antes de entrar no versículo 17. Primeiramente, devemos saber que também compareceremos diante de Deus. Essa história de que não, nós estamos salvos, nós nem passaremos pelo juízo. Mentira. Leia 2 Coríntios 5:10. Paulo fala que haveremos de prestar contas a Deus até das nossas palavras. Nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Mas não para sermos condenados, como vai acontecer com os ímpios. Nós compareceremos diante de Deus para que Deus possa ser glorificado como o Deus Criador, Salvador, Perdoador e galardoador. Ele vai nos dar os galardões. Quando eu falo de sermos recompensados por Deus, não estamos aqui falando de salvação pelas obras. Não estou dizendo aqui que você fez tudo certinho, Deus vai recompensar você, vai pagar você pelas suas boas ações. Não, não é isso. Quando falo de recompensa aqui, eu estou pensando na vitória. Vamos vencer, já somos vencedores. Nós vamos desfrutar da glória eterna. Pense em recompensa, não como pagamento, mas como ato da graça de Deus. Em segundo lugar, então, destaco isso com você, que quando falamos que Deus recompensará os santos, não estamos pregando aqui salvação pelas obras, mas sim destacando a graça, a misericórdia e a generosidade de Deus. Meus irmãos, Deus não precisava ter salvado nenhum de nós. Deus poderia ter lançado todo mundo no inferno, todos, ninguém ia para o céu. Ele poderia ter lançado todo mundo no inferno, mas Ele não fez isso. Pelo contrário, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Ele escolheu para si um povo. Ele salvou para si um povo.
a igreja de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que quando a gente pensa que está de alguma forma, né, chegando ali e dizendo assim, estou quase quites com Deus, impossível, né? Impossível a gente quitar a nossa dívida com Deus. Mas quando a gente acha, puxa vida, eu fiz certo aqui, e é gostoso isso, é bom isso. Não que a gente está se vangloriando, mas é bom quando a gente faz uma coisa certa e a gente sabe que fez certo. É uma sensação de alegria no coração, isso é muito bom, essa alegria. Desde que a gente não roube a glória de Deus para nós. A glória tem que ser para Ele, não para nós. Mas é algo deleitoso, é algo prazeroso, é algo maravilhoso. Ver a glória de Deus e tributar a Ele toda a glória e participar dessa maravilha. É algo maravilhoso. Mas quando a gente acha que está acertando as contas com Deus, Deus vem e derrama ainda mais da sua graça. Tanto que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi muito além do que a gente possa imaginar. Nós nunca conseguiremos acertar as nossas contas com Deus. Por isso mesmo, Ele mandou Jesus para acertar as contas, as nossas contas com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus e Cristo morreu na cruz por nós. Então aqui não estamos falando de mérito humano, não estamos falando de recompensa, não estamos falando de nós recebermos alguma coisa que nós merecemos. Não, é tudo pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, a graça, a salvação, a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas é nas obras de Jesus que nós confiamos. Então, isso posto, vamos em frente. Voltando agora para o versículo 17. Nós vemos aqui, nesse trecho do versículo 17 ao 23, que Deus recompensará os homens, recompensará os santos, os salvos, por 4 razões. Hoje eu verei a primeira razão com você. A primeira razão é por terem vivido de acordo com a palavra de Deus. A segunda razão, versículo 18 e 19, é por terem se afastado dos ímpios. A terceira razão é por terem perseverado na fé, versículo 20 e 21. E a quarta razão, por terem se compadecido dos pecadores, versículo 22 e 23. Hoje, como disse, vejamos a primeira. Deus julgará os santos e os recompensará por terem vivido de acordo com a palavra de Deus. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Quando ele fala vós, porém, ele dá uma guinada, uma mudança completa no seu discurso. Antes ele estava falando dos ímpios, agora ele se volta para os santos, ele vai na direção oposta. Vós, porém, ele também olha para esses irmãos e novamente os chama de amados. Vós, porém, amados. Ele fez isso no versículo 1 e 3 e fará novamente lá no versículo 20. Isso é importante, né? Quando observamos essa palavra vós, porém, amados. Nós vemos aqui não só o carinho de Judas pelas pessoas, pelos seus irmãos, mas o que ele está dizendo aqui é que eles são, como ele disse lá no versículo 1, vocês são amados de Deus, vocês pertencem ao Senhor, vocês são o que são por causa do amor de Deus. E é neste amor que vocês devem viver uns com os outros. Há pouco nos assentamos para comer e beber da ceia do Senhor. Isso é um ato de comunhão. Eu não comi um pão melhor do que o seu. O pão do pastor era especial. O cálice que o pastor bebeu era especial. Não, igualzinho, o mesmo que foi servido para mim, foi servido para você, para mostrar para nós que nós comungamos, nós temos comunhão no mesmo Jesus, no mesmo Cristo. Ah, pastor, então por que você tomou primeiro? Para poder servir os diáconos, os oficiais depois. Você observou, eles me serviram, então eu havia
participado da ceia, já estava preparado, já estava, entre aspas, desimpedido ali para poder servi-los. Se você observou, eles me serviram, depois foram servir vocês, e quando eles voltarem, eu servi. É só por isso, é só uma questão de logística, né? Assim que fala, só isso. Não é porque eu sou mais especial, sou mais importante, não. Mas aí nós vemos, quando Judas, novamente, pela terceira vez os chama de amados. E o amor de Deus que foi derramado em seus corações é que agora mantinha esse vínculo entre eles, e é o vínculo nosso. Meu vínculo com você é o amor de Jesus. Em 2016, essa igreja fez uma eleição pastoral. Muitos aqui nem conheciam o pastor Olivar, a não ser de me ouvir pregando uma vez aqui. Não é? Mas por que eu fui recebido no meio de vocês? Eu e minha família fomos recebidos aqui no meio dos irmãos com tanto amor. Porque se vocês são amorosos, sim, mas porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração e estamos vinculados pela cruz de Cristo. Por isso que quando eu olho para você, quando você olhar para mim, nós temos que olhar dessa perspectiva, dessa forma. Estamos vinculados pela cruz de Cristo. Não podemos permitir que pecados, os nossos pecados, nos separem um do outro. Nós vamos ver lá mais no final, lá no versículo 21 em diante, nós veremos que devemos lutar contra o pecado, nosso e dos outros. Mas nós não podemos jamais permitir que nada, absolutamente nada, fique entre nós a não ser o amor de Deus. Porque quando somente o amor de Deus existir entre nós, nós permaneceremos na mais pura e doce comunhão. Será um antegozo do céu, será um relance do que será a glória eterna. Eu fico tão triste, irmãos, quando eu vejo crentes não participando da ceia do Senhor, me dá uma tristeza no coração. Quando eu vejo crentes se afastando da mesa do Senhor, no dia do Senhor, fazendo qualquer outra coisa, passeando, andando, fazendo alguma coisa que não seja aqui, estar aqui louvando ao Senhor e participando da ceia do Senhor. Tais pessoas estão evidenciando que para eles isso aqui não tem valor nenhum. E alguém que se diz crente, não valoriza a ceia do Senhor, também não deveria alimentar esperança alguma de um dia estar na glória eterna. Mas Judas continua, nós somos amados. E por isso nós devemos nos amar. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração para que agora nós possamos então amar. Foi isso que João falou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se eu não te amo, eu devo duvidar de que o amor de Deus esteja em meu coração. Não por causa de Deus, mas por minha causa. E aí eu vou viver com medo. Falar de juízo final para mim é causar arrepios. Me causa arrepios, porque eu estou com medo, com pavor. Quem vive no amor de Deus lança fora o medo. Quem vive como amado do Senhor, quem vive entre os amados do Senhor, amando, já vai desfrutando um pouquinho do que é o céu, do que será o céu para nós. Outro elemento nessa exortação de Judas, no versículo 17, é a lembrança dos ensinamentos dos apóstolos. Ele fala, lembrai-vos das palavras que os profetas, que os apóstolos do Senhor Jesus disseram para nós anteriormente. Judas ordenou-lhes que eles se lembrassem do que os apóstolos de Cristo lhes ensinaram. Hoje em dia, sabe qual que é o problema da igreja, dos crentes hoje em dia? É que eles lembram mais das palavras de autoajuda que um coach, que um pastor famosão aí disse, do que se lembram da palavra de Deus. Tem muitos pais
que estão buscando o último livro do pedagogo, do psicólogo fulano de tal, que é a grande sumidade sobre o assunto, que sabe, tem técnicas impressionantes sobre criação de filhos. Aí você pergunta, você já leu alguma vez Provérbios 22:6? Você sabe de cor Provérbios 22:6? Você já leu algum versículo de Provérbios falando sobre criação de filhos? Pastor, meu filho adolescente é aborrecente. Um menino, aquilo ali, sinceramente, pastor, só Deus, só Jesus na causa, né? Sai repetindo frases que não sei de onde que tiraram essas coisas. Deus é mais, Deus é mais. Mais o quê? Mais o quê? Só Jesus na causa. Como assim? Sabe, os crentes hoje em dia são analfabetos de Bíblia. Não conhecem a palavra de Deus. Meu filho, pastor, é um turrão. Está difícil, não sei o quê. Você sabe qual é o último versículo do Antigo Testamento? Você sabe de cor? Ele, não. Mas eu garanto que a última palestra, não dá nem para chamar de pregação, a última palestra daquele pastor palhaço que gosta de contar piada e fazer todo mundo rindo durante o sermão, você lembra, né? Até o DVD dele você já comprou. DVD nem existe mais, né? Mas você comprou a palestra dele, né? Mas o último versículo do Antigo Testamento você não sabe de cor, né? Até sugiro para você, se você estiver tendo problema com seu filho adolescente, ou criança que seja, leia depois o último versículo do Antigo Testamento. Vai ser facinho de você achar. Só você achar Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, aí você vai voltando na folha, o último versículo do Antigo Testamento, pronto. Você vai ler. Você vai ver o que ele diz. E você vai parar com essas bobeiras, esse besteirol que andam dizendo por aí sobre a criação de filhos. E vai se voltar para a palavra de Deus. Lembrai-vos das palavras dos apóstolos do Senhor Jesus. Judas, de uma forma tão sutil, mas ao mesmo tempo de uma forma tão clara, ele mostra para nós o cânon das Sagradas Escrituras. Ou seja, quais livros fazem parte do Novo Testamento, quais livros fazem parte do Antigo Testamento. Você viu no versículo 6, ele falou do Antigo Testamento. Ele usou várias passagens do Antigo Testamento. Quando ele se volta agora, no versículo 17, ele fala, lembrem-se das palavras dos apóstolos. É claro que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, estava sendo escrito, mas acontece que a palavra dos apóstolos, para eles, era o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 2:20, que a nossa fé está embasada no quê? Nos apóstolos e profetas, que lançaram o seu fundamento sobre Jesus. A nossa fé está fundamentada na palavra dos apóstolos e profetas. Apóstolos, Novo Testamento, profetas, Antigo Testamento. Ou seja, na Bíblia, a palavra de Deus, a nossa fé está aqui. E preste atenção, o primeiro indício de que alguém apostatou da fé, o primeiro indício de que alguém é um herege, é quando ele volta-se para a palavra de Deus e diz coisas assim. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela até pode conter algumas coisas que são a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Porque, afinal de contas, papel aceita tudo. Os protestantes criticam os católicos porque os católicos têm um papa, mas os protestantes têm um papa de papel. Eu sempre ouvi essa acusação da boca dos católicos. Os católicos sempre zombaram de nós, dizendo que nós temos um papa, e esse papa é a Bíblia, nós temos um papa de papel. Mas essa semana eu ouvi uma mulher que se diz evangélica, que se diz crente, membro de uma igreja que se diz evangélica, que já apostatou faz tempo, dirigida por um pastor herege, apóstata,
pernicioso, já vou dar um nome para você não ter problema. Se você ouvir alguma coisa dele, você já fica esperto. Ed René Kivitz, Igreja Batista da Água Branca. É triste dizer isso pela memória dos irmãos, os antepassados daquela igreja, que eram homens e mulheres piedosos, servos de Deus, mas aquela igreja apostatou da fé porque está seguindo aquele herege. E uma mulher lá, se dizendo pregadora, ela falou exatamente isso. Nós evangélicos temos um papa de papel, porque a Bíblia não pode ser vista dessa forma, ela é só um livro. Olha, irmãos, eu repito essa fala que eu ouvi de alguém e eu concordo. Qual que foi a primeira estratégia de Satanás para enganar Eva? Questionar a autoridade da palavra de Deus. Questionar a validade da palavra de Deus. Lembre-se da palavra dos apóstolos, lembre-se da palavra dos profetas, examinai as Escrituras, olhe para a palavra de Deus, para a Bíblia. Deus teve todo o trabalho que teve, usando seus servos durante 1.600 anos ou mais. Quase 40 homens, quase 40 pessoas foram usadas para registrar o que nós temos aqui. E esses escarnecedores, como veremos mais à frente, esses escarnecedores zombam da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus. E aí? A quem você está dando ouvidos? Você está dando ouvidos para ímpios? Se você estiver fazendo isso, quero dizer para você que você não pode se identificar como um crente, porque o crente é aquele que anda pela palavra de Deus, é aquele que anda confiante na promessa, na palavra do Senhor. O crente é aquele que, embora não vendo, ele continua firme, como fez Abraão, que mesmo sabendo que Deus havia pedido o seu filho em sacrifício, seu filho Isaque, ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo das cinzas. E ele fez, ele agiu, uma fé que age confiante na palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus? Preste atenção, confiar na palavra de Deus não é garantia de que você não terá problemas, não é garantia de que você não terá sofrimentos. Confiar e obedecer a Deus não traz garantia nenhuma de que nessa vida você não terá lágrimas, dores e derramará sangue de sofrimento. Em lugar algum, Deus nos promete isso. O que Ele promete é: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O problema é que tem muito crente que traz para essa vida as promessas que Deus reservou para a eternidade. E porque o crente, essa pessoa, está fora do tempo de Deus, né, não tá sincronizado com o tempo de Deus, o que acontece? Culpa a Deus. Diz que Deus não cumpriu sua promessa, diz que Deus falhou. Observe que a maioria, se não todos os que apostataram da fé, foi porque deram ouvidos para falsos mestres. Eles creram de fato. Mas o apóstolo, eu acho engraçado isso, né? Apóstolo, como já disse, apóstolo bom é apóstolo vivo na glória, que está lá no céu. Os que já morreram, estão lá. E são só aqueles 12 lá, aqueles a quem Jesus chamou. Quem hoje em dia se intitula apóstolo, começando pelo tal Papa lá de Roma, se diz apóstolo, começando por esses, todos são falsos. Todos são falsos. Qualquer um que se diz hoje em dia, eu sou apóstolo do Senhor Jesus. Tá, qual livro da Bíblia você escreveu? Nenhum. Quantos milagres você fez? Nenhum. Você não é apóstolo coisa nenhuma. Você é só um charlatão, um arrogante, que tem ao seu comando alguns pastores, e aí você não admite ser chamado de pastor, senão você vai ficar igual a eles. Então, agora você é o bispo. Até que bispo, até que eu entendo. É bíblico esse termo. Mas daí você dizer que
apóstolo, eu sou apóstolo, porque eu estou acima deles. Charlatão, miserável, sem vergonha. É isso que você é. Os únicos apóstolos foram esses que já morreram. O último deles foi João. Porque o ofício apostólico não é título. O ofício apostólico está intimamente relacionado à revelação do Novo Testamento. É o que alguém chama de dom revelacional, ou um ofício revelacional. Por isso que a nossa fé está embasada na doutrina dos apóstolos. Por isso que Judas está dizendo: lembrai-vos das palavras ditas anteriormente pelos apóstolos do Senhor Jesus. E é importante que ele diz, do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra apóstolo significa enviado. Qualquer um poderia se levantar naqueles dias como apóstolo. Nos dias ali do Novo Testamento, nós vemos nas páginas das Escrituras falsos apóstolos. Paulo sofreu na mão desses homens. A gente não faz ideia de quanto o apóstolo Paulo sofreu na mão desses ímpios, que se diziam apóstolos, e não eram. E não eram coisa nenhuma. Bem, a quem você anda dando ouvidos? Pastor, tem um apóstolo fulano de tal, que ele prega tão bem. Você já parou para pensar o que ele está pregando? Você já usou uma coisinha chamada discernimento? Meu irmão, Deus te deu um cérebro, ponha ele para funcionar. Não fique aceitando tudo que vão dizendo para você. Confira com as Escrituras, veja o que a Bíblia está dizendo. Uma igreja que não conduz, um pastor que não conduz as ovelhas de Cristo através da palavra de Deus, ele está fazendo você perder o seu tempo, enganando você, mesmo que ele não tire um centavo seu, mas ele está fazendo você perder o seu tempo. Se a cada sermão que você ouve, a cada pregação que você ouve, o seu coração não fica consternado diante de Deus, não fica contrito e compungido diante do Senhor, se você ao sair daqui sai dizendo: que culto abençoado, que maravilha, que coisa maravilhosa, ou então você saiu daqui dizendo: Senhor, eu entendi o meu pecado, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor, quero viver de forma a glorificar o Senhor, a exaltar o Senhor. Irmão, se a nossa pregação não provoca esses sentimentos no coração das pessoas, essas convicções nos corações, estamos perdendo o nosso tempo. Se você não busca isso na palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo. Lembre-se da palavra de Deus, lembre-se do que os apóstolos ensinaram, para você não ser capturado pelos falsos mestres. O apóstolo João diz o seguinte na primeira carta, capítulo 2, versículo 14: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Onde estão esses jovens? Onde estão esses jovens nos quais a palavra são fortes, porque a palavra de Deus permanece neles e porque eles têm vencido, têm demonstrado que têm vencido o maligno? Onde estão esses jovens? Queira Deus que eles estejam em nosso meio. Mas esses jovens que vencem o maligno, que a palavra de Deus permanece neles e eles são fortes espiritualmente, são aqueles cujo Salmo 119 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a lei do Senhor. Se você quer vencer o maligno, se você quer glorificar a Deus com a sua vida, se você quer mostrar que você é forte na fé, e de fato você precisa ter a palavra de Deus o tempo todo diante dos seus olhos, observando a palavra de Deus, observando a lei de Deus, diz o Salmo.
Observar ali, é claro, não é só uma atitude de olhar, mas é uma atitude de fixar a sua atenção de tal forma que nada vai desviar você desse foco. E enquanto você estiver com foco em obedecer a palavra de Deus, você glorificará a Deus. E isso significa que você será um dia recompensado por Deus com a glória eterna, porque nesta vida você viveu pautado pela palavra de Deus. Você guiou seu coração pela palavra de Deus e não pelo que você ouviu desse ou daquele pregador, ou desse ou daquele famoso, mas porque você guia o seu coração na palavra de Deus. Judas disse: lembre-se das palavras dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer um que se disser apóstolo, se apresentar como apóstolo, não dê ouvidos, deixe de lado. É os apóstolos de Cristo, é a palavra deles que está aqui, que nós devemos seguir. Diante da declaração, diante de tudo isso que nós falamos aqui, eu me lembro do profeta Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 a 23, Jeremias vendo o exército da Babilônia devastando Jerusalém, levando os jovens, os nobres, levando os filhos de Israel para o cativeiro na Babilônia. Era uma cena de desolação, uma cena de tristeza. E Jeremias, contemplando toda aquela desolação, ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, eu quero me lembrar do que me pode dar esperança. E aí ele continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias se dirige em oração a Deus e diz: Senhor, eu quero lembrar do que pode trazer esperança ao meu coração. O que pode trazer esperança ao meu coração é aquilo que vem do Senhor, é a tua misericórdia, é a tua fidelidade, é a tua bondade. Ele fala, as misericórdias, porque são muitas, né? Grande é a tua fidelidade, Senhor. Quando você estiver desolado, triste, enfrentando uma luta difícil na sua vida, ou sendo tentado ao pecado, do que você se lembra? Você tem se lembrado da palavra de Deus? O verbo lembrar aqui é muito mais do que você, lembrei, né, trazer, né, alguma coisa e você interrompeu e aí lembrou de novo, passa um tempo, você esquece e lembra de novo. Não, a ideia aqui é de algo constante. Lembrar aqui, o verbo grego significa você lembrar constantemente da palavra de Deus. É aquilo que Paulo diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Todo ensinamento da palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós. Esse advérbio, ricamente, significa o tempo todo, abundantemente, transbordando. Você quer saber o que está no seu coração? Observe quais são as suas principais conversas. A boca fala do que está cheio o coração. Um coração cheio da palavra de Deus transbordará a palavra do Senhor. Você tem pautado a sua vida pela palavra de Deus? As decisões que você tem tomado têm sido decisões bíblicas. A forma como você resolve problemas na sua vida são formas bíblicas. Os seus relacionamentos, você, esposa, se submete ao seu esposo de forma bíblica. Você, esposo, protege, cuida, ama, sustenta a sua esposa de forma bíblica. Você, filho, se relaciona com seus pais de forma bíblica. Vocês, pais, se relacionam de forma bíblica com seus filhos. As decisões que vocês tomam é com base no que a palavra de Deus diz? Lembre-se, o céu é prometido para aquele que andou na palavra de Deus. É o meio. Temos visto isso na confissão de fé.
Deus não só predestinou aqueles que haveriam de ser salvos, mas também predestinou os meios pelos quais eles seriam salvos, começando pelo sacrifício de Jesus e continuando por uma vida de santidade e santificação na presença de Deus. Tanto os fins quanto os meios foram predestinados por Deus. E não tem como você chegar em São José dos Campos indo para Santa Branca. Se você quer ir para São José dos Campos, é na direção de São José dos Campos que você tem que ir. Você tem que pegar as vias que te levam para São José dos Campos. Da mesma forma, você quer ir para o céu? Então caminhe com as vias que Deus deixou para você. Caminhe na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus assim nos abençoe. E lembre-se, a recompensa é prometida, a glória eterna é prometida para aqueles que andam na palavra de Deus. Você tem andado na palavra de Deus? Que Deus assim nos abençoe. Amém. Cantemos o hino 287, que será